Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um trecho que eu li essa semana. Nessa semana eu terminei de ler um livro do autor Luciano Subirá. O Luciano, ele é pastor, né? Ele tem uma longa trajetória no meio gospel e ele também é escritor de vários livros. E esse foi o primeiro livro que eu li do Luciano e é um livro que nessa edição que eu li tem um capítulo escrito pelo filho dele, o Israel, e eu vou ser bem sincera com vocês aqui, eu gostei muito do capítulo que foi escrito pelo Israel. Foi um capítulo que eu acho que o Israel tentou usar uma linguagem é, mais natural, mais dos dias atuais, e foi um capítulo que me pegou bastante, assim, que me trouxe muitas reflexões. Mas o livro como um todo é um livro bacana de ler, é um livro bastante reflexivo e algumas passagens me chamaram bastante a atenção, né? Me trouxeram reflexões profundas e me chamaram a atenção e também me fizeram separá-los aqui, né, para poder discutir com vocês. Lembrando que no nosso canal, né, no Estude Comigo, nós falamos de qualquer tipo de leitura e nós trabalhamos com um tripé aqui, né, nesse canal, que é o estudo, a leitura e o trabalho. Então, todas as discussões que nós fazemos relacionadas a livros, e se você quer saber como que isso acontece, tem outros vídeos aqui no canal chamado Trecho que eu li, por favor, vai lá, né? Me dê a honra do seu tempo de assistir esses vídeos. Eu sempre estou discutindo esses trechos relacionados com esse tripé. E hoje não vai ser diferente. Então vamos começar aqui. Depois eu coloco uma tagzinha aqui de qual é o livro do Luciano Subirá e a edição que eu li, tá? Mas é o livro de todo o coração. O título tem tudo a ver com o que eles descrevem ali, né? O que eles narram ali dentro do livro, propriamente do livro. Então vamos começar. Lá na página 43, há um trecho assim: tem uma notícia para dar, o coração engana. Eu acho interessante esse trecho, eu vou tirá-lo aqui do contexto para dizer o seguinte: tem um conto do Edgar Allan Poe, e eu acho que em nenhum outro canal você vai ouvir isso, uma comparação de Luciano Subirá com Edgar Allan Poe. Não, só aqui no Estúdio Comigo você vai conseguir fazer essas conexões. Mas tem um conto do Edgar Allan Poe que se chama O Coração Delator. E lá no Coração Delator, e se eu der um pouco de spoiler aqui, me desculpem, o coração denuncia, né? Denuncia o que vai acontecer com aquele personagem. O personagem ele consegue criar toda uma atmosfera de ludibriar ali uma situação, mas o coração dele delata. O coração dele conta. O coração dele fala, né? O coração dele pulsa. E aí a gente vai lá até na música do Titãs que diz: o pulso ainda pulsa, o coração ainda pulsa. Né? E aqui o Luciano diz o seguinte: tem uma notícia para dar, o coração engana. O nosso coração, por vezes, ele não toma decisões é, racionais, né? Por isso que ele se intitula ali da emoção e às vezes aquela decisão que nós deveríamos tomar, ela fica com uma nuvem de fumaça, ela fica coberta por uma nuvem de fumaça e nós podemos ser levados ao erro. Não é que em 2025, em tempos de IA, nós devemos agir sem o coração, mas é que esse coração ele precisa realmente ser escutado e aquilo que ele está te dizendo precisa ser analisado. Ou seja, se você está aí no ambiente de trabalho, né, e aí você está tomando decisões puramente emocionais, seria interessante você rever as suas atitudes, porque essas decisões elas podem estar eivadas aí de algum erro e você pode estar sendo ludibriado, assim como o coração delator. Você acha que está fazendo o caminho correto
enquanto esse caminho não. Você está acusando uma outra pessoa de agir de determinada forma, quando na verdade é você mesmo que está agindo daquela forma. Então é bom dar uma olhada, né, se essa sua atitude aí de tomar decisões vem apenas do coração. Certo? Esse trecho você vai encontrar lá na página 43. Na página 52 tem uma única frase dizendo assim: ainda vai chegar lá. Né? Muitas vezes nós precisamos, enquanto nós estamos subindo a montanha, né? E essa montanha, a cada dia, essa montanha relacionada a trabalho, a estudos, ela se torna mais íngreme, mas quando nós estamos subindo essa montanha, parece que o topo nunca vai ser atingido. E aí muita gente, né, na internet, em qualquer outro lugar, diz assim: ah, você tem que apreciar o caminho. Eu super concordo, nós temos que apreciar o caminho, mas eu tenho que dizer para vocês, há uma certeza, e aqui vou tomar, né, a questão cristã em pauta, há uma certeza, né, pelo nosso mestre, que você vai chegar lá, né, que vai dar certo, né, que você plantando ali você vai colher, né? Então que a gente continue, porque estudar dá certo, né? Eu tenho essa máxima comigo. Sempre que as pessoas me perguntam se é um hobby estudar, eu digo que é, mas para mais do que um hobby é porque eu sei que vai dar certo. E se vai dar certo para mim, também vai dar certo para vocês. Então, essa segunda frase eu também separei aí para relacionar com o nosso ponto de vista aqui. A terceira frase, né, é uma frase também, ela tá lá na página, deixa eu olhar qual é a página aqui, página 53 e página 54, que diz o seguinte: amor não é sentimento, é ação. Amor deve ser expresso por meio de ações. Ou seja, você ficar vivendo de circuito de imaginação não vai te levar a lugar nenhum, né? Eu sei que nem todo mundo aqui que me acompanha nesse canal tem uma profissão onde você está realizado, né? Eu tenho uma profissão, eu tenho duas profissões, olha como eu sou abençoada, né? E você também. Eu tenho duas profissões onde eu sou muito realizada, ou seja, eu sou professora e eu sou secretária e eu sou realizada nas duas profissões. Mas se eu fosse viver só de amor, só de imaginar as minhas duas profissões, né? Esse amor não paga boleto. Esse amor, ele precisa ser retornado em prática, porque eu preciso colocar aquilo que eu aprendi lá na minha graduação, eu preciso colocar em prática para trazer resultado para aquela empresa, né, para que eu possa receber o meu retorno financeiro. Então, o amor, né, e eu falo isso com muita propriedade da parte aqui de professora, porque as pessoas acham que ser professor é você fazer trabalho voluntário. E não é. Ser professor é você pegar todo aquele conhecimento que você aprendeu dentro de uma graduação, né, com todos os seus anos de experiência e trazer para a sala de aula e alavancar outras pessoas, é servir de suporte para essas outras pessoas, né, é trabalhar junto com essas outras pessoas, apontando-as para o caminho certo, né, para um caminho ali. E eu não estou entrando nem na questão de você orientar questões mais pessoais, tá, gente? Eu estou falando de disciplina mesmo. Eu que ensino na área de gestão, o meu papel é impulsionar essas pessoas dentro da área de gestão. E só com amor não dá para fazer isso. É preciso que você tenha conhecimento, que você adquira conhecimento, que você amadureça dentro desse conhecimento, que você adquira feeling daquilo que você está ensinando. A pior coisa que há no mundo é chegar numa escola e ter um colega, um professor que não sabe o que está fazendo ali. Ai, desculpa, vou ser cancelada. Mas que não saiba o que está sendo feito ali. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Você precisa aprimorar o seu conhecimento. Você precisa dar vazão para esse conhecimento, né? Então por isso que eu separei essa frase aqui relacionada ao amor.
A próxima frase que eu separei é uma frase bem forte. Ela está lá na página 116 e ela diz o seguinte: produzir frutos exige suportar cruzes. Né? Hoje em dia todo mundo quer ser CEO, CFO. Eu acho tão engraçado falar CFO. Todo mundo quer ser alguma coisa, sim, level C, mas ninguém quer passar pelo level A, pelos outros níveis, né? Ninguém quer passar pelos outros transtornos, os outros obstáculos que a profissão possa trazer, né? Então, no secretariado a gente tem muitos desafios cotidianos, mas muitas vezes a pessoa chega, ela não quer fazer o estágio, ela quer virar secretária de diretor, né? Porque talvez as pessoas enxerguem isso como sendo o máximo da profissão. Mas tem um caminho a percorrer. Professor, a mesma coisa, né? Às vezes você chega, você quer ser o coordenador de ensino, mas você não quer pisar na sala de aula, né? Você acha os meninos tudo esquisito. Não quer pisar na sala de aula, mas quer ser o coordenador de ensino. Então, tem a cruz para carregar, sabe? A cruz ali que você vai carregando e, por incrível que pareça, essa cruz ela só é dada do tamanho e da forma que você possa carregar. Ela nunca é maior do que aquilo que você possa levar, porque Deus já pensou nisso, né? E engraçado, né, gente? Deus separou os mestres. Então, se nós estamos separados, se nós temos esse propósito, e se a gente tá lá, né, escrito na Bíblia que nós fomos separados, a gente tem que honrar essa separação, né, gente? Não é dar aula de qualquer jeito, não é planejar de qualquer forma, não é trabalhar pelo esquecimento. Ah, vou fazer assim mesmo, daqui a pouco esses meninos esquecem, porque você está mexendo com vidas ali, né? E além de mexer com vidas, você está mexendo com sonhos, né? Aquelas pessoas têm sonhos. Então, por isso que eu separei aí esse trecho. Então, vamos para o próximo trecho. Lá na página 141 vai estar escrito assim: em grande medida, somos o somatório de tudo que amamos. Eu acho bonita essa frase e aplicando aqui na nossa realidade, pensem comigo. Toda vez que alguém pede para a gente se descrever, muitas vezes a gente se descreve trazendo características ali do nosso trabalho ou dizendo o que você é no trabalho, né? Por exemplo, quando me perguntam quem é a Michele, né? Eu falo, a Michele é professora, secretária executiva, ou seja, eu dou as credenciais do meu trabalho, né, para descrever quem eu sou. Então, até por isso, nós precisamos honrar o nosso trabalho, né? Porque se o seu trabalho te descreve e se o seu trabalho é um trabalho ruim, que você só fala mal dele, que você só reclama, que você só vai com a cara amarrada todos os dias, emburrado, né? Todo infeliz. Esse trabalho, na hora que ele for te descrever, porque você vai usar, né, aspectos desse trabalho para se descrever também, você vai ser essa pessoa emburrada, você vai ser essa pessoa infeliz, essa pessoa que nada dá certo, né? Eu às vezes falo para os meus alunos assim, engraçado que tem gente que tem uma nuvem em cima, né? Assim, uma nuvem, porque a pessoa atrai tudo que é coisa ruim. Porque a pessoa reclama o tempo todo, a pessoa fala que aquilo vai acontecer. E as coisas, gente, elas têm imã, elas acontecem para quem fica chamando por elas, né? Se você chama bênçãos, provavelmente a bênção te perseguirá. Se você fica chamando tragédias, a tragédia também te perseguirá. Então, em larga medida, somos aquilo, não, né, que amamos, né? O que é que você tem amado aí ultimamente? Ou você está só no automático das redes sociais, no desliza para cima, né? Só com o seu dedo assim. O que é que você tem amado, né, profundamente? Pensa sobre isso. Vamos continuar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque vale a pena aqui o livro do Luciano e eu quero, né, discuti-lo com vocês. Vocês vão ter que me aturar. Vão ter que me aturar porque eu gosto de falar de livros. Eu arrumei um canal de YouTube para falar disso aqui e aí vocês, né, vão me escutar e vão compartilhar comigo e vão deixar comentários aqui e a gente vai ficar trocando figurinhas, né? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou atraindo coisas boas e vocês são todas coisas boas. Então, lá na página 169, nós temos o seguinte:
A palavra grega traduzida por labor é kopos, que, de acordo com Strong, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Tem um conceito de trabalho também naquele livrinho O que é Trabalho, um livrinho bem pequenininho, antigo, eu não lembro qual era a edição dele, mas eu vou deixar uma figurinha aqui para vocês saberem de qual livro que eu estou falando, que ele diz que trabalho, ele vem ali do latim tripalho e significa instrumento de tortura, né? E agora eu chego aqui com um novo significado para labor, né? Que vem de kogos, que também quer dizer que traz aborrecimento e fadiga. Ou seja, nem tudo lá dentro do seu trabalho você vai gostar, né? Nem tudo dentro do secretariado ou dentro da docência eu gosto. Mas eu faço, sabe por quê? Porque os meus boletos, eles não querem saber se eu gosto ou não, né? Eles querem saber de ser pagos porque o boleto, ele vence, né? Independente da gente, ele vai vencer. Então, eu faço. E quando eu pego para fazer, eu faço com honra e eu faço da melhor maneira que eu puder, né? Mas todo trabalho vai ter o seu desafio, né? Trabalho é desafiador e a gente precisa se colocar nessa materialização desse desafio para poder seguir adiante, né? Para poder ser melhor, para poder, né, trazer resultados. Então, o trabalho ele vai acarretar esses desafios cotidianos. Você precisa estar preparado. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara seguindo bons canais no YouTube, estilo esse aqui. A gente se prepara lendo bons livros, a gente se prepara fazendo bons cursos e a gente se prepara deixando de perseguir pessoas idiotas, desculpa, pessoas que não têm nada a ensinar, pessoas que nunca chegaram lá e que estão ensinando como chegar. Então, se você está seguindo aí alguma dessas pessoas, te convido a repensar se isso está valendo a pena. Vamos para o próximo trecho, que eu não quero ser cancelada não, que eu mal comecei esse canal. Então vamos lá. E aí lá na página 191, ele vai trazer essa perspectiva de que nós mestres fomos separados, né? E aí ele diz o seguinte: ministério de ensino é importantíssimo e foi ordenado pelo próprio Jesus. Mas qual o seu propósito? Qual o seu propósito quando você parou para se formar na docência, quando você entrou numa sala de aula? O que você estava pensando, né? Então, eu quero propor um exercício aqui para você, professor que está me assistindo. Vamos voltar ali no nosso primeiro amor? Nosso primeiro amor, usando essa fala quando a gente, né, quer falar de Jesus, mas vamos extrapolar um pouquinho e voltar ao nosso encanto, ao nosso primeiro encanto ali com a sala de aula, com a docência. Vamos resgatar esse sentimento dentro da gente. Eu estou relembrando aqui, tá? Quando eu fui a primeira vez para a sala de aula, e eu sugiro que você faça esse exercício também. Quando foi que você foi primeiro? Qual foi o seu sentimento? Né? Foi um sentimento de medo, de desafio? Você gostou? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, quando eu saí, minhas pernas estavam doendo demais, porque eu fiquei em pé o tempo todo, porque eu achava que eu tinha que produzir em pé. Né? E aí depois que eu fui tomando conta ali, ó, do palco que é a sala de aula, né? Então eu fui me ajustando àquele palco. Mas e você? Qual foi a sua sensação? Você ainda tem essa sensação física, né? Resgate aí essa sensação, o sentimento, as vitórias que você teve dentro da sala de aula, porque isso é lembrar, né? Trazer à memória o que te faz bem e lembrar é o que te faz continuar também. Então, vamos seguindo aqui, a gente está quase acabando. Essa aqui vai para o pessoal do secretariado. Ele está falando aqui dos escribas, né? Da profissão dos escribas, está lá na página 223, e ele diz o seguinte: o trabalho deles consistia em ler cuidadosamente, fazer cópias em formato de pergaminhos. Então, os escribas, eles não entregavam só aquilo que eles liam, eles faziam a cópia, mas eles liam cuidadosamente. Como que hoje, né, olhando aqui na profissão de secretariado, a gente parou de entregar coisas
cuidadosamente feitas. Então você que está aí num curso técnico, numa graduação de secretariado, volte a essa tarefa. Se você é estagiário, volte a entregar coisas cuidadosamente, né? Coloque esmero no seu trabalho, né? Isso faz todo sentido na hora que aquela outra pessoa for pegar ali a sua entrega. Continuando a história dos escribas. Tudo era feito manualmente, portanto, exigia precisão e perfeição. Os escribas tinham que contar o número de letras, olha que bonito, gente, de frente para trás e de trás para frente. Eles contavam porque eles tinham que escrever no pergaminho e tinha que caber certinho ali naquela linha do pergaminho, né? Não era uma máquina de escrever que você podia substituir a folha, não era um computador que você só apaga e volta, né? Você tinha que reescrever. Então eles mediam a distância para que eles não errassem. Para isso tinha que contar. Fica parecendo, né? Minha avó, ela fez crochê por muito tempo. Então eu lembro dela contando, né, os pontos do crochê. Eu imagino que os escribas faziam desse jeito, eles contavam os pontos ali, ó, de onde iriam caber as letras, né? E isso é muito bonito, gente. Se você olhar, é quase uma poesia, né? E hoje em dia a gente reclama se tiver que sentar e escrever um relatório, né? E em tempos de IA, quem tiver pensamento crítico vai sobressair, né? Porque a IA, ela conduz uma ação sua, você dá uma ordem. Se você não sabe que ordem dá, né? Ela não vai conduzir aquilo. Tô olhando aqui se o negócio ainda tá aceso. Então vamos lá. E aí, para chegar aqui no final, eu vou ler na página 230, tem um trecho que ele diz assim, ó. Quer dizer que um cristão que trabalha não trabalha apenas para seu chefe terreno, mas primeiramente para Deus. Um aluno cristão não deve excelência apenas a seus professores, mas primeiramente a Deus. Um cristão deveria diferenciar-se do resto da sociedade, porque possui a mais nobre motivação ao fazer tudo o que faz e agradar o seu Criador. Né? E aí eu vou encerrar com esse trecho, até para o vídeo não ficar muito longo, mas se você é cristão, né? E eu fui influenciada aqui por esse livro do Luciano Subirá, se você é cristão, se você acredita nesses preceitos, o seu trabalho é para a honra de Deus. Né? Você não precisa necessariamente ir pelas nações, né? Fazer, sei lá, eu tô falando de mim, tá, gente? Ir pra rua, por exemplo. Se você faz essas coisas, ótimo. Ir pra rua, pregar na rua, gritar em voz alta. Se você faz, maravilha. Glória a Deus pela sua vida. Mas você não precisa fazer necessariamente isso para provar, né, a sua honra, o seu andar com Cristo. Você pode fazer isso no seu cotidiano. E as ações do cotidiano, elas têm um valor muito alto, né? E você pode fazer isso no seu trabalho. Então, que esse vídeo possa te inspirar a realizar o seu trabalho como se fosse para Deus. Eu tento fazer isso todos os dias. Erro pra caramba, porque eu sou uma pecadora nata. Eu sou pecadora, gente, eu erro muito. Mas eu tento todos os dias ser uma melhor esposa, ser uma melhor filha, ser uma melhor professora, né? Ser uma melhor pessoa aonde eu estiver. E eu levo essa honra do meu trabalho muito a sério. Te convido você hoje a fazer a mesma coisa pelo seu trabalho, pelos seus estudos, como se fosse para Deus. Te convido também a vir comigo e urgentemente fazermos uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse trecho que eu li e até a próxima.